Opa, professor Felipe Fontoura falando novamente com você e hoje a gente vai falar do meu assunto preferido dentro desses 4 fundamentos, que é o marketing. E antes que você é, acredita entender o que é marketing ou de repente ficar pensando que marketing é uma coisa ruim, é um fato de você tentar enganar uma pessoa, eu sei que tudo isso está passando pela sua cabeça porque você foi influenciado muitas vezes por um marketing mal feito, tá? Mas eu peço só um pouco mais de paciência para você entender o que é um marketing de verdade, como um marketing deve ser bem feito e também como que você pode utilizar essa ferramenta fantástica que vai ampliar em muito a capacidade sua de venda e com isso obviamente, a sua autoridade aumenta e o seu valor percebido também. E a gente já conversou sobre isso. O seu valor hora, né, ou o seu salário vai ser proporcional. E antes que a gente comece a falar sobre marketing, o que significa marketing? Marketing significa falar utilizando o que as pessoas já têm dentro das suas cabeças, né? Como assim dentro da minha cabeça? Significa que você vai falar alguma coisa na linguagem do seu possível cliente. Você não vai mais falar no sua linguagem, no seu idioma. É como se você fosse, por exemplo, sei lá, um cientista maluco que não falasse nada com nada ou coisa com coisa da forma que a gente quer entender. E se você já foi num médico que falou muitos termos técnicos ou ficou perto de alguém da área da saúde, por exemplo, falando, você não entendeu nada. E de repente você falou assim, caramba, né? De repente ele falou, olha, você tem uma coisa aqui que é influenciada. Nossa, doutor, eu vou morrer. Não, não, é só você tomar esse remedinho, ok? Então, muitas vezes a gente acaba ficando se sentindo perdido, né? Um peixe fora do aquário. E é para isso que o marketing serve. O marketing serve para falar as coisas que estão na cabeça do seu cliente. E você vai entender que o primeiro passo de um marketing bem sucedido é saber o que está acontecendo na cabeça de quem? Adivinha? Do seu cliente. Ok? Então, fica a lição, fale a linguagem dele. E aqui eu tenho 2 exemplos bastante interessantes de um exemplo, vamos dizer assim, muito técnico, exemplo do médico, né, falando para um outro médico, e no caso aqui um programador, e o outro exemplo traduzido para a linguagem do seu cliente. Então vamos lá. Primeiro exemplo, vamos imaginar que você está fazendo um site, né, um comércio eletrônico e tudo mais. Então você imagina que você vai falar assim para o seu cliente: olha, eu irei fazer um site responsivo feito em Bootstrap, que é um framework muito difundido no GitHub, para criar um website em servidor cloud, onde será capaz de escalar para muitos usuários e uma estrutura horizontal. Além disso, iremos utilizar um banco de dados NoSQL com baixa latência de leitura e ainda reforçar tudo isso com um sistema de cache. Bom, não sei se você entendeu o que eu falei, mas eu vou falar. Isso daqui vamos dizer assim, o linguajar de todos os dias aí dos principais desenvolvedores, principalmente aí na parte de web. Vou reformular essa frase agora falando na linguagem, no idioma do cliente. Vamos lá. Criarei uma nova forma das pessoas chegarem ao seu negócio. Isso significa que você poderá ser visto ou acessado em qualquer lugar, até mesmo na rua pelo smartphone. E para nos certificar que você terá segurança, quando vier muitos clientes, iremos deixar tudo isso automatizado. Você não precisará ficar preocupado com seu site fora do ar. Ok? Então, essa frase que está abaixo é exatamente a frase ali que está logo acima, só que escrito numa maneira, vamos dizer assim, um pouco mais tranquila para o seu cliente entender. Por quê? Tem algumas palavras-chave que estão na cabeça dele, como por exemplo negócio, visita, qualquer lugar na rua, praticidade, ok? Cliente, automatização, site, segurança. Né? Então tudo isso são palavras-chave. E como é que eu sei essas palavras-chave? Porque eu já lido muito tempo com clientes, né? Já prestei serviço muito tempo nessa área de programação. E eu sei quais são as palavras-chave aí que chamam a atenção. Mas claro,
Como eu comentei, vai depender muito do nicho que você está atuando e para cada nicho tem palavras-chave, mais, vamos dizer assim, específicas. Legal? E agora, antes da gente começar a falar de marketing, vamos falar então sobre o velho e o novo marketing. Bom, o velho marketing antes significava, vamos dizer assim, enganar. Então o que acontecia? Tinha uma empresa que ela gostaria de vender alguma coisa e ela alugava, né, comprava espaços publicitários, normalmente em veículos de massa, mídias de massa, como por exemplo TV, jornal, revistas. E o que acontecia? Eles entupiam esse meio de comunicação de propaganda e era quase como se fosse uma chave mágica para você ir lá comprar. Claro que hoje ainda continua, mas isso já não é mais uma realidade com o nosso panorama atual. Então o que acontecia? Eles vendiam qualquer coisa, pensavam apenas em ganhar dinheiro e não entregar muitas vezes um produto de qualidade e utilizavam, como eu comentei, uma mídia massiva para empurrar as coisas, né? E ficava aquela máxima: bom, você está lá na Globo, você está na televisão, porque deve ser bom, né? E o novo marketing? O novo marketing significa educar as pessoas, educá-las primeiro para que elas possam tomar uma decisão correta. Mas talvez você pense o seguinte: nossa, mas se eu educar o meu cliente, ele perceber que isso não é para ele, isso não é ruim para minhas vendas, de forma quantitativa, sim, mas de uma outra forma qualitativa, não. Por quê? Porque você vai ter muito mais embasamento, clientes preparados e clientes com certeza absoluta do que eles precisam. E com isso você vai conseguir fechar muito mais fácil as vendas, você vai ter clientes mais satisfeitos, né? E é toda uma questão aí de ajudar as pessoas. E se você tem um bom produto, se você é uma pessoa que você entrega um bom serviço, independente se é da área de programação, se você entrega uma coisa legal, né, uma coisa bacana, você tem a obrigação moral de entregar esse produto para a sociedade. Afinal, se o seu produto é bom, se o seu serviço é legal, se você trabalha direitinho, por que, que você não deve cobrar bem por isso? Né? Por que, que você não deve entregar isso para a sociedade? Por quê? Só porque, de repente, é pecado aqui ser rico? Não, né? Então acho que não faz sentido nenhum. E o mais interessante é ser muito bem remunerado por ajudar o mundo, né? Ajudar as pessoas. E quais as novas formas de entregar valor? Bom, antes da gente comentar dessa entrega de valor, eu vou contar um pouco agora da nova jornada do consumidor. Sim, o consumidor ou as pessoas que compram, que sou eu e sou você, e é você agora que está assistindo esse vídeo, nós passamos por uma jornada que se é chamado de jornada do consumidor, que é um diagrama que eu vou abrir agora para que você possa verificar toda essa jornada e que você possa entender esse diagrama e que você também possa verificar todos esses pontos e todas essas questões que agora eu vou comentar para você. Legal, então qual que é a nova jornada do consumidor, que é a jornada atual? Imagine que você tem pessoas tranquilas, que ainda nem sabem do problema, pessoas que já têm um certo conhecimento do problema e logo estão incomodadas. Você vai ter pessoas pesquisando sobre a solução do problema, ok? E isso não tem nada demais. O problema é quando este pesquisador ou essas pessoas que estão pesquisando tornam-se comparadoras. Como assim? Se você já tentou comprar um colchão ou já viu essa situação, você sabe o que eu estou falando. Você chega na loja de colchão e ele vai falar assim para você: não, aqui nessa loja nós temos esse exemplar, esse colchão de molas ensacadas, com tecido de fibra de bambu, revestido de algodão, né, no tecido 800 fios. Eu estou falando um monte de coisa aqui que eu não sei, mas é só para você entender. E toda essa confusão vai fazer o quê? Deixar você maluco, porque você na verdade só quer resolver o seu problema. E você vai entrar numa situação que nós chamamos de comparador. Você vai automaticamente esquecer, porque você tá com essa confusão mental dessa quantidade de variáveis que você precisa tomar essa decisão, e você vai começar a olhar o seguinte: nossa, essa loja ela é grande, né? Ela é bonita, ela é bem acabada. Olha só o piso brilhante, né? Aqui serve um café gostoso.
o vendedor ele é bem arrumado, fala bem, ou seja, você vai começar a comparar é, é, os critérios que não são corretos. E daqui a pouco você vai comprar em uma loja só porque ela é bonita e não é porque o produto é bom, ok? Então, diante dessa situação, o que você vai fazer como prestador de serviço? Porque você vai trabalhar prestando esse tipo de serviço. E a grande maioria das pessoas hoje sabem bulhufas de programação. Elas não sabem o que isso significa, elas não têm a menor ideia. Elas só sabem, de repente, como um empresário, que ele quer aumentar a venda dele, quer aumentar o faturamento, isso ele sabe. E ele tem uma vaga noção que existe hoje uma coisa chamada internet, que vai aumentar o escopo comercial da empresa dele. E com isso, obviamente, ele vai ganhar mais. Então, esse exemplo que eu comentei do empresário poderia ser, por exemplo, o incomodado, ok? Aquela pessoa que está em busca de solução. Então, para recapitular esse passo, nós temos então o tranquilo, que ainda nem sabe que tem problema, o incomodado e o pesquisador. Então, o tranquilo, ele está lá, né, no mundo da lua dele, no mundo dele, nós, né? Eu e você, para algum determinado problema que a gente nem sabe que a gente tem. O incomodado, que já se deu conta, e o pesquisador, que já está indo atrás dessa situação. E vamos pensar na sua jornada, por exemplo, que você chegou até aqui ao nosso curso. Então, se você já sabe, por exemplo, programar, você ainda queria, você tinha uma noção que você queria programar, provavelmente você saiu do tranquilo indo para o incomodado, porque você tinha um sonho, provavelmente, de ser um programador, você quer evoluir na sua carreira, aquelas coisas. Então você começou a transitar do tranquilo para o incomodado. Logo depois você começou a ter algumas dores que a gente fala no marketing, que é o quê? Nossa, aprender a programar é muito difícil, tem problemas de lógica de programação envolvido, né? É muita confusão. Uma hora cada um fala para você aprender HTML, outra hora alguém fala para você aprender PHP, e você vai se transformando num pesquisador. Ou seja, você vai começando a pesquisar soluções prováveis no mercado. E o que aconteceu? Você provavelmente caiu dentro do que a gente chama aqui dentro que a gente chama de escopo digital, né? Ou nosso círculo digital. Por exemplo, o meu. Então, uma hora você começou a pesquisar, por exemplo, no Google, no YouTube, você viu algum vídeo meu falando aí sobre programação. Isso fez sentido para você. Você muito provável gostou desse vídeo e você caiu ali na minha influência digital e eu fiquei trabalhando isso com você. Né? Espero que você não esteja chateado por isso, mas é uma estratégia que eu estou ensinando para você. E a estratégia, vamos dizer assim, crista da onda, que até as grandes empresas hoje estão fazendo. Então você fica transformando o seu possível cliente em estudante e você fica conversando com ele, trabalhando material, né? Uma dada hora você coloca ele dentro de conteúdos de qualificação, que esses conteúdos servem para educá-lo, né? Serve para transformar essa pessoa e ajudar. E aqui que é aquilo que eu comentei, onde o novo marketing se destaca do velho marketing, do marketing da enganação. Por quê? Porque se de tudo essa pessoa que poderia ser o tranquilo, incomodado e pesquisador e de repente até você não comprasse, você teve um grande material, um material de qualidade ali que você estudou e sei lá, você achou o seu caminho, foi feliz, ser feliz também. E eu também pude te ajudar de alguma forma, ok? Só que, vamos dizer assim, você não vai ficar ajudando essas pessoas, né, seu possível cliente, de graça para sempre. Você precisa comer, você precisa até ter uma certa remuneração para que você possa continuar fazendo muito bem feito aquilo que você mais gosta de fazer. Então, um dado momento, você vai preparar esse possível cliente para uma compra. E daí você vai fazer o seguinte: se ele comprou, legal. Se ele não comprou, você volta e você continua transformando ele em estudante e fica ali trabalhando esse cliente. Se ele comprou, legal, ele virou um comprador. Daí você vai ficar transformando esse comprador, ok, em avaliador. Porque esse avaliador ele vai dar depoimentos para o tranquilo, o incomodado e o pesquisador, fazendo com que este círculo dourado que a gente fala se complete dando a volta no comparador, que é aquela pessoa que está ali puta, confusa, não sabe o que está acontecendo, ou seja, no bom sentido, você pesca essa pessoa, ajuda ela com materiais gratuitos, com materiais de muita boa qualidade e
Dado a hora, ela vai gostar desse material e ela vai comprar, ok? Então, é simples assim. E é isso exatamente este mesmo processo que você vai fazer com os seus clientes. Você vai começar a falar a língua deles, né, o idioma deles, nas palavras que ele entende, nas palavras que estão aqui na cabeça deles, transformando ele de tranquilo para um incomodado, para um pesquisador. Começa a trabalhar essas pessoas, começa a falar, transformando esses conteúdos de qualificação, como por exemplo vídeos no YouTube, exemplos, textos em blog ou qualquer coisa desse tipo, para que ele possa sentir confiança em contratar os seus serviços. Mas talvez até você esteja pensando nesse momento, legal, mas isso parece uma coisa muito de negócio. Eu só quero arrumar um bom emprego. Será que isso realmente é para mim? Lembra que eu comentei com você que as relações de trabalho estão mudando profundamente no nível atômico? Daqui a pouco a gente vai ter uma cadeia de pequenas de empresas, formando uma grande cadeia produtiva, em que cada bloquinho desse agrega um determinado valor, criando um valor gigante lá na ponta. E você com certeza vai estar inserido nisso. E fazendo dessa forma, vai fazer você, no mínimo, ganhar muito mais por estar naquele emprego, porque você vai ser uma pessoa valiosa. Você fala o idioma do seu cliente, você consegue entender as dores dele e você consegue resolver muito bem isso. Lembra da história também do pãozinho, porque você não está aqui só pensando em programação, você está pensando de fato resolver o problema dele. Legal? Então vou voltar agora para o nosso diagrama para que a gente possa continuar. Então, o que você vai fazer para esse seu cliente? Você vai entregar conteúdos, conteúdos que agregam valor para esse cliente. E esses conteúdos podem ser disponibilizados em várias mídias, de diversas formas, ok? E vamos aqui ver, por exemplo, alguns exemplos. E os exemplos são os meus. Eu distribuo vídeos no YouTube ajudando os programadores iniciantes, falando sobre carreira, né, como iniciar na programação. E eu vou captando a audiência dessas pessoas, o interesse dessas pessoas. Muitas pessoas, vamos dizer assim, usufruem do material de uma forma gratuita e algumas pessoas se interessam por comprar. E talvez isso seja contra-intuitivo na sua mente, porque você vai estar falando assim, poxa, eu vou estar ajudando e não vou estar ganhando nada. Parece contra-intuitivo você fornecer esses materiais gratuitos e não cobrar nada. Sim, eu forneço até uma média de 80 a 90% do meu material é gratuito. Só que as pessoas não vão comprar só o seu conteúdo, elas vão comprar você. A segurança de ter você do outro lado, que elas já conhecem, já sabem como trabalha, né, já tem uma certa confiança em resolver os problemas dela, ok? Então, o que faz você então vender é a oferta. E oferta não é uma coisa que você coloca no cartaz do supermercado e falando assim, oferta, agora tudo pela metade do preço. Não é isso. Oferta é uma coisa que liga a dor do cliente com a sua expertise, os seus skills, né, as suas capacidades de resolver. Porque se essas coisas não se ligam, não tem então um fluxo financeiro rolando nesse meio, ou seja, não existe uma troca de valor, que é aquilo que a gente já comentou. E o primeiro alerta é, oferta ela não é uma característica, ou seja, a pessoa não quer comprar um programa que é feito, sei lá, em C Sharp, que é feito em Java, que é feito em Python, ela não quer comprar isso. Ela quer comprar o fato que o seu sistema, né, aquilo que você está fazendo, o seu serviço vai resolver o problema dela. E aqui um exemplo. As pessoas não compram furadeiras, né? Elas não querem comprar furadeira. Furadeira é um problema. O seu produto é um problema para ela. Por quê? Porque é uma coisa que ela tem que usar. Ela quer, na verdade, resolver o problema dela. E aqui o exemplo novamente da furadeira. Eu comprei uma furadeira e eu peguei a furadeira para que eu possa pendurar um quadro da minha família, né? Eu, esposa, meu filho, lá na parede e para que eu possa visualizar. Então a furadeira foi um meio, ok? Não o final. E aqui, né, por fim, o que é uma oferta? Aquilo que eu comentei, o que liga a sua capacidade de entregar valor com a dor do cliente que ele quer resolver. E a oferta, obviamente, tem que ligar um ambiente externo com ambiente interno.
E fica tranquilo, essas coisas talvez seja um choque para você. Eu falo com isso com muita naturalidade. Eu já estou estudando isso desde 2014, se eu não me engano. Então eu falo com bastante tranquilidade sobre isso. Mas, obviamente, você pode contar com o meu suporte sempre. Então você tem uma persona e um produto. O produto é aquilo que você tem para oferecer, que pode ser o seu serviço, pode ser os seus conhecimentos na área de programação, que resolvem problemas. A gente já falou isso. E você tem uma persona, que é a caracterização do que a gente chamaria, não é a mesma coisa, mas só para você entender, de um cliente ideal, de quem você está fornecendo esse serviço. Então é uma pessoa hipotética, pode ser de repente o Marcelo, que o Marcelo é um microempresário e ele tem uma dificuldade imensa porque ele não tem verba suficiente para contratar uma grande empresa de programação e comumente ele tem que se conectar com freelances, que normalmente ele não tem tido um bom sucesso, porque as pessoas, esses freelancers, não cumprem com prazos, ou então muitas vezes cobram muito caro, ou então entregam um serviço de baixa qualidade. Então ele tem essa dor. Por quê? Porque ele precisa colocar uma loja virtual, né, no ar. Ele precisa entregar esses produtos para os seus clientes, porque ele não tem uma loja física. Então você começa a perceber que o quê? Você tem uma persona que ela tem um problema, a caracterização de problemas comuns, né, numa determinada. E você dá um nome para essa persona, pode ser, como eu comentei, o Marcelo, a Maria, o José, não importa, e você vai criar uma oferta irresistível. E quais são as variáveis dessa oferta irresistível? Eu não estou falando de variável de computador, ok? Eu estou falando de variáveis que fazem as regras do jogo. Então você tem, como eu comentei, um ambiente externo. Você tem então uma persona, que são as pessoas que querem comprar de você. Você tem os seus competidores, afinal tem um monte aí de programador sedento por aquele trabalho que você também quer. Você tem, né, os competidores diretos e os competidores, sim, indiretos. Por exemplo, por que que o Marcelo, que está com esse problema de freelance, ele contrataria uma pessoa, sendo que de repente ele pode comprar um produto fechado. Ele pode ir lá contratar um site que já tem tudo embutido. Por que ele deveria contratar você e não comprar tudo pronto? Então, esse comprar tudo pronto, essa caixinha que ele pode comprar, é o seu concorrente indireto, ok? O ambiente interno, que é o ambiente que você controla, é você, né? Sua mente, você e o seu produto. E toda essa base, a cola que liga essa situação é a dor. Ou seja, você tem um problema ou você pode ter um prazer. É muito mais forte quando você tem um cliente que tem uma dor, porque é uma necessidade de compra do que um sonho. Então, por exemplo, um problema é ter enxaqueca. E o prazer, de repente, eu dei um outro exemplo aí na área da saúde, é ficar forte. Então, sei lá, vou na academia para, né, ficar fortinho, ok? E se segura na cadeira, ok? É muito conteúdo, pega um papelzinho, volta com o vídeo. Então, os 4 elementos de uma oferta irresistível. Para que você tenha uma oferta que faça as pessoas passe essa convicção que você é a pessoa correta, você tem que ter, então, esses 4 elementos básicos. Você tem que contar um pouco da sua história, de como você chegou, né, de como você conseguiu resolver esses problemas. Ou seja, se você está aqui resolvendo esse tipo de problema porque você estudou, então como que você conseguiu, qual foi sua trajetória, qual foi suas experiências passadas, como que você resolveu essas experiências, é quase como se fosse um currículo. E você vai começando a perceber que falar em currículo, aquele currículo da fonte Times Roman, lá branquinho, né, aquele negocinho feio, fonte 12, não tem nada a ver com isso. E você começa a perceber que se você dominar todos esses 4 elementos, você começa a perceber que esse currículo não vale, né? Bom, não vou ficar criticando porque as outras pessoas, muito provável, não sabem o que você sabe agora. Você vai ter uma promessa que sim, aquilo que você vai entregar, você tem um conteúdo que você disponibiliza para essa pessoa, para que ela possa entender se é realmente isso que ela precisa, e você tem uma solução, que é aquilo que você vai prestar serviço, ok? E como ficaria então uma outra variável desse marketing? Você tem que ter um posicionamento. Como que você gostaria de ser percebido? Né? Eu tenho o meu posicionamento.
E eu gostaria, por exemplo, de ser percebido, e eu percebo em posicionamento que eu tenho essa percepção da minha audiência e talvez muito provável de você como um professor, eu me coloco como um professor, né, como um mestre, eu vejo as pessoas falando assim, poxa, mestre, né? Então isso significa que está dando certo, porque eu estou criando uma certa autoridade na mente da minha audiência e fazendo com isso um posicionamento. Não é, isso aqui não tem nada a ver em ser falso, tá? Significa só em destacar aquilo que você gostaria de ressaltar para aquela situação. É como se você vestisse uma roupa adequada para uma festa. Você não vai a uma festa, um casamento, né? Dependendo do casamento, mas a grande maioria dos casamentos não vão, entre aspas, permitir você ir lá de bermudão, camiseta regata, né? Aquela coisa mais informal como um ambiente de praia. É como se fosse uma vestimenta, ok? Como que você gostaria de ser percebido? E aqui um grande exercício é se preencher uma folhinha, os 5 adjetivos de como que você gostaria de ser percebido para o seu mercado. E eu posso, de repente, te ajudar com algumas. Ser pontual, entregar as coisas com qualidade, ser profissional, cumprir com o horário, né? E ter um preço justo, não é um preço barato. Você não vai mais começar a brigar com preço, porque agora você tem um posicionamento, você tem uma autoridade, e tudo isso vai fazer o seu valor hora, né? Seu salário aumentar vertiginosamente, ok? E você precisa também ter uma mensagem central, uma posição sobre algo. Então, por exemplo, se você é um prestador de serviço na área, sei lá, de comércio eletrônico, continuando esses exemplos que eu dou para você, de repente você pode ter um posicionamento que é você especialista na área de mobile, porque você entende que existe uma estatística que, por exemplo, mais hoje, dependendo do nicho, mais da metade dos visitantes visitam através do telefone celular. Então, se você tiver esse posicionamento, de repente você pode ser mais enfático. Ninguém quer que a outra pessoa fique em cima do muro. Todo mundo quer alguém com uma posição, né? Com uma mensagem muito clara. E, normalmente, estar contra algo às vezes é bom. E o meu posicionamento, por exemplo, é que você pode aprender a programar sem ter uma quantidade cavalar de informação que muitas vezes naquele momento é inadequado para quem está começando, ok? E o marketing pessoal. Agora você vai começar a usar essas ferramentas para te colocar e fazer um seu marketing pessoal girar e ser reconhecido pelo seu nicho. Então você precisa ser famoso para quem te conhece. Eu, por exemplo, tenho um canal no YouTube, tenho lá meus X mil inscritos nesse canal, só que eu posso curtir, sair na rua tranquilo, né? Diferente de um ator aí, sei lá, de filme famoso que todo mundo reconhece. Então você precisa ser famoso para quem te conhece, ok? Uma outra coisa interessante também que você tem que ter uma proposta única de valor, que é aquilo que é o exemplo que eu dei, né, do baile de carnaval das bananas. Se você ficar igual a todo mundo, você vai ser mais um dentro daquele bolo, você vai ficar invisível, né? Dentro daquela multidão, e não é isso que você quer. Agora que você sabe de todas essas possibilidades, você vai começar a criar o seu marketing pessoal. E mais para frente, no quarto elemento, você vai ver quais são os tipos de mídia que você pode se destacar. E você vai ver que aquele currículo branquinho, que a gente brinca, é somente um deles. Ok? Então, por exemplo, qual que é a minha proposta única de valor? É fornecer um curso em que as pessoas possam programar em até um mês sem precisar ficar estudando matérias chatas de lógica e ainda criar um único joguinho. Você percebe que eu consegui transmitir isso em poucos segundos. Claro, para uma audiência que sabe o que é programar. Não vou falar isso para minha avó, que não tem nem noção do que é programação. Então, se você de repente estiver num elevador cheio de pessoas que estão interessadas e tem um mínimo conhecimento sobre isso, numa descida de andar você consegue vender o seu produto, ok? E a gente vai começar aqui falar qual é o seu cliente ideal. Então, nessa jornada de posicionamento, porque você vai começar a falar as coisas que estão dentro da cabeça do seu cliente, você vai ter que pensar na sua persona, de repente aonde que ela mora,
você vai criar um mapa de empatia, que é o que ela ouve, o que ela vê. Ela é uma pessoa que ela fica no trânsito, e você vai ver que isso é uma ferramenta fundamental para você começar a entender o seu cliente. Então, de repente, quando você for fazer talvez um investimento de mídia paga, você pode de repente fazer um pequeno anúncio no Facebook, ou até no LinkedIn, colocando seus serviços à disposição, ou até mesmo colocando lá no seu currículo. Você vai falar o seguinte: olha, você que tem esses problemas e está aí no trânsito pensando que você tem esses problemas lá na sua empresa para resolver, que o seu site fica caindo toda hora, eu sou o profissional certo para você. Então você começa a perceber que talvez ele pode estar lá na empresa se descabelando porque o site saiu fora do ar, e ele liga e o programador dele não consegue atender o telefone porque ele está atendendo trocentos outros mil clientes porque ele vai morrer de fome. Ok? Então, se você souber, por exemplo, dessa situação, você pode transmitir isso de uma forma melhor e vai falar assim: caramba, esse cara tá falando comigo, só faltou ele falar o meu nome. Ok? Então você precisa criar um mapa de empatia. Você vai colocar numa folhinha pensando aí no seu cliente ideal, que é o que ela fala, quais seus sonhos mais secretos, quais suas frustrações, o que é ter sucesso para ela. Você vai também pensar no mapa de dor, que é meio que isso que eu comentei. Olha, imagina que seu site caiu agora, né? Seu site saiu do ar, você está perdendo centenas de milhares de reais em vendas. E eu estou aqui, então você vai montar um cenário. Mapa mental do prazer, que são essas questões de venda e tudo mais. E você vai pensar também nas objeções do seu cliente em chegar em você. O que faria ele não comprar o seu serviço? O que fazia ele não te contratar? Né? E a grande missão do qualquer vendedor, não é só o seu vendedor, é assassinar essas objeções. Então, primeiro, identificar, segundo, assassinar. E a gente tem hoje grandes objeções, que é: eu não confio no seu vendedor, isso não funciona para mim. E vai começar a colocar mais outros dois tipos de objeção, que são objeções específicas. Mas essas três objeções são as grandes objeções. E como que você vai resolver essas objeções? Você vai identificá-las e vai criar argumentos para isso. Então, por exemplo, uma objeção de venda possível, para continuar nesse exemplo do e-commerce, é a pessoa achar que ela não precisa de site. Assim, para que eu preciso de um site? Né? Eu tenho aqui já minha fachada, minha lojinha bonitinha, para que eu preciso de um site? Uma coisa complicada. Então, de repente, essa possa ser uma possível objeção técnica, né, dessas pessoas. Entregar a mensagem certa para as pessoas certas, na mídia certa. Isso tem técnicas, como por exemplo de storytelling, contar uma história. Se você entrar lá no meu blog, na página sobre, você vai ver que eu conto uma história para falar qual o meu objetivo com o blog. Isso se chama storytelling. Ter um pouco de copywriting, que isso significa criar, estudar as palavras corretas para que você possa encadear essas palavras e você possa ter uma comunicação mais efetiva e utilizar gatilhos mentais para isso, ok? E um grande estudo de caso que eu acho interessante de apresentar nessa questão do marketing é uma vez que eu vi uma pessoa que ela tinha um posicionamento, e eu falo isso mais na quarta etapa, que é da mídia, e ela tinha a seguinte vontade: ela queria trabalhar na Embraer. Para você ter uma ideia, ela criou um site chamado eu quero trabalhar na Embraer.com.br. Para quem não sabe, Embraer é a empresa brasileira de aeronáutica. Eu já trabalhei lá e eu lembro dessa situação porque eu trabalhava e foi um sucesso. Em vez de então dele, essa pessoa criar um currículo branquinho, sem graça, ela criou um site e com certeza ela foi contratada pela sua criatividade. Ok? Então esses são os grandes pontos de marketing para que você possa criar o seu marketing pessoal e com isso levar a mensagem para o seu possível contratante de uma forma mais efetiva possível. Como eu comentei, marketing é um negócio imenso. Existe hoje até cursos de graduação e pós-graduação que falam de marketing. Não vai ser numa aula de 40 minutos que eu vou conseguir passar tudo isso para você, mas como eu comentei, o propósito desse mini curso é te dar uma visão geral e abrir a sua mente para você entender que não adianta você ficar enfurnado no seu quarto, enfurnado lá na sua escola, só estudando Java, porque isso
1% do problema que você tem que resolver. E se você souber isso de antemão, vai fazer você ser uma pessoa muito mais efetiva. Você vai conseguir virar uma autoridade para o seu contratante, fazendo você novamente ganhar mais. Legal? Então, essa é a nossa pequena grande aula de hoje. E eu fico aqui com você e espero você no próximo tópico, que vai ser mercadoria, ok? Quais são os tipos de serviço que você pode prestar e quais são as melhores formas possíveis. Legal? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.